Sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Bellico, minha sócia. E hoje nós temos uma entrevistada aqui que vai contar um pouquinho pra gente sobre um novo ramo na estética, que é a estética integrativa. Tem um monte de novidades por aí e ela vai contar tudo pra gente. Tayane Araújo, querida, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Sheila, obrigada pelo convite, adorei. Seja bem-vinda. É nosso. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história pra gente. A minha história, eu falo que a estética salvou a minha vida 2 vezes, né? Primeiro por conta da acne, porque eu tive muita acne, eu procurei muitos dermatologistas e não conseguia encontrar uma solução efetiva, porque controlava uma semana, voltava de novo. E a segunda vez foi no emagrecimento, na pandemia, onde eu cheguei a 95 quilos com a saúde emocional totalmente abalada. E através disso eu desenvolvi o método CryoShaper, que é o meu método de emagrecimento na clínica, né? E também a estética integrativa entrou muito mais forte, que é onde eu entendi o poder da saúde emocional, de fato, para manter a parte física integrativa também. Nossa, que legal. Então, para além da estética, para além da beleza, estética. Né? A estética integrativa é isso, além da estética. Mas a minha história, ela começa lá atrás, na questão da acne, onde eu sofria bullying no colégio, procurei muitos dermatologistas, não consegui uma solução efetiva, até que minha mãe agendou com uma esteticista e eu fiz uma limpeza de pele e no dia seguinte a minha pele estava maravilhosa. Eu falei, gente, como assim? Eu já tomei um monte de remédio, passei um monte de pomada e nada melhorou e a limpeza de pele funcionou. A partir dali foi meu primeiro contato com a estética, eu fiquei apaixonada e comecei a entender um pouquinho do que eu poderia fazer na minha vida, qual que seria o ramo que eu ia trabalhar. Ainda não foi ali que eu escolhi. Adolescente, você tinha quantos anos? Adolescente, 15 anos, 16 anos. Mas já me apaixonei por aquilo, porque fez toda a diferença na minha vida. Fez uma transformação, né, na sua vida. E aí você percebeu que fazendo essa transformação na sua, você pode fazer em outras, Exatamente. E comecei a levar isso pra frente quando eu comecei a trabalhar com a estética. E aí eu comecei atendendo dentro do meu apartamento, né, me formei em estética e cosmetologia, comecei atendendo dentro do meu apartamento, trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, no controle de qualidade dessa empresa, e me formei e falei, preciso começar. Teve um pacote de demissão voluntária, eu falei, acho que agora é meu momento, eu vou aproveitar, porque eu vou ter mais coragem, não tô abandonando, né, meu CLT, eu tô indo para outro ramo, não vou ficar totalmente perdida aí, mas foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a fazer parcerias com salões de beleza, estudos de pilates, atendia também a domicílio, então eu dividia toda a minha semana aí. Já tem muitos anos isso já, né? Eu tô na área da estética há 10 anos. E no bairro do Ipiranga, que é onde está a clínica, eu estou há 8 anos. Então já tenho um bom tempo aí. E aí comecei a frequentar também clínicas de estética. Antes de me formar, né? Então, não sei se vocês conheciam o Groupon da vida. Lembra? Sim, eu vivia naqueles Groupons. Groupon, aquele peixe urbano. Isso. Compra e fazia rapidinho, né? Eu só comprava coisa de comida, né? Comida massagem também mas eu vivia massagem, que era baratinho pra você testar. Exatamente, fui testar, conhecendo vários. E aí conheci uma esteticista maravilhosa, a Lu. E teve um momento que eu tava muito inchada e a mulher tem essa questão da retenção, né? Sim. E aí eu fiz uma drenagem, meu corpo mudou. Eu falei, gente, como que funciona isso? Só que ela era diferenciada, né? Porque atendimento do Groupon, dessas coisinhas assim, eles eram um pouquinho mais rápido, uma coisinha mais... Fazer o básico. Porque era pra degustar, né? Ter uma ideia do que era o serviço. Exatamente, não que seria um serviço ruim, mas ela entregava muito mais. Aí depois que eu fiz com ela, eu falei, gente, como que ela conseguiu fazer uma massagem? Ela me deixou calma, tranquila, emocionalmente, e ainda me deixou magra. Saí na frente do espelho olhando assim. Maravilha. Minha celulite sumiu. Me fala quem é a Lu, eu quero ir pra lá, né, Che? A Lu é maravilhosa. E aí foi a minha outra paixão com a estética também. Então teve vários pontos que eu fui entendendo que a estética ia fazer parte da minha vida. Mas voltando lá na minha jornada, eu comecei atendendo no meu apartamento, comecei a fazer essas parcerias. E aí eu atendia dentro do estudo de Pilates, que ela fechou. Ela falou assim, eu tenho 30 dias pra sair daqui, não vai dar mais pra ficar aqui, tá muito grande pra mim, tá inviável, e você tem 30 dias pra sair também. E aí eu já tava com os contratos das minhas clientes em andamento, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, graças a uma cliente, ela entrou em contato comigo e falou assim, eu conheço um salão que eu acho que vai dar super certo pra você aí. Não gostava muito de salão por conta do barulho, que eu gosto de uma coisinha mais calma, fazia massagem relaxante. Mas deu super certo, fiquei dentro desse salão. E a partir desse dia eu falei, não vou mais passar por isso. Vou me preparar, né, esse tempo que eu ficar aqui para montar o meu próprio negócio. Porque daí eu corro menos risco de ter que mudar de novo. E foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar direto, de domingo a domingo. As máquinas que eu não tinha, eu fazia locação, fazia agenda de 12 horas, de depilação a laser, de criofrequência. E eu falei, essa grana vai ser voltada para o meu negócio. E foi assim que aconteceu. Em 2017, finalzinho de 2017, eu montei a minha primeira clínica.
Tinha uma equipe bacana, a gente tinha acupunturista, tinha médico, tinha fisioterapeuta. Então, era uma equipe bem gostosa. Então, desde lá do comecinho, você já tinha esse olhar, né, do integrativo, de unir ali, de fazer parcerias, que eu acho que é uma coisa que é bem legal de a gente trazer para quem empreende. E a gente fala muito sobre isso, que as parcerias complementam o trabalho, né? E outra coisa que você sempre foi olhando, de que forma eu atendo, então, esse meu cliente de uma forma mais holística, mais sistêmica. Exato. Sem saber, Sheila, eu já fazia isso. Então, sem saber, eu já estava... intuitivamente. Exatamente. Então, assim... Já tá no seu DNA, né? Porque dentro de uma sala seu, pequena, né? só eu, que às vezes só cabia eu e o paciente, eu já tinha uma parceria com uma biomédica, que ia fazer a parte de injetáveis. Sim. Então, assim, eu focava numa coisa e não entrava em outra, porque não dá pra fazer tudo, né? Você tem que escolher mirar e ir. Especializar, né? Exatamente. Então, hoje, a nossa especialidade na clínica é exatamente a estética integrativa. Para o pessoal entender o que é a estética integrativa, é quando a gente olha a saúde do paciente como um todo. Então, assim, você tem uma queda capilar, por quê? Vamos procurar entender, vamos fazer os exames? Então, a gente tem uma equipe aqui, vamos passar com o doutor, vamos solicitar alguns exames. Ah, você já tem exame? Então, traz pra gente ver na sua consulta. A gente vai dar uma olhadinha, vai conversar com você. Às vezes, está faltando ali algumas vitaminas, minerais que precisam ser repostos. A gente faz a aplicação na clínica mesmo de algumas coisas. E aí consegue alinhar a saúde daquele paciente com a estética. Ele vai ficar mais animado, ele vai ficar mais disposto, porque às vezes é uma ausência de vitamina D, que não deixa a gente ter vontade de ir para academia, por exemplo. Como é que eu pego esse paciente que não tem vitamina D e falo assim, olha, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer dieta, você tem que... A pessoa já morreu. Não. Só no diagnóstico ela fala, não quer mais não, quer ficar assim. E eu já fui muito em clínica de estética e chegava lá, olha... O que a gente pode fazer numa mesa? Você senta com a pessoa e ela fala assim, a gente vai melhorar aqui a sua gordura localizada, a celulite. Lá não, a gente fala, o que te incomoda? Como que eu posso te ajudar hoje? Ah, eu não gosto dessa flacidez aqui no meu abdômen. Legal, preciso ver os exames. Tem muita coisa na saúde que está associada à estética. Então, por exemplo, ferritina baixa é muito associado à flacidez de pele. A ausência de vitamina B12 também está associada à flacidez de pele. Quando a gente pega um exame do paciente que a B12 está lá no alto, é o momento de fazer um microagulhamento, por exemplo. O microagulhamento é a indução percutânea de colágeno, de uma forma mais natural, que a gente chama. Então, a gente faz com que o seu corpo desenvolva mais colágeno, causando uma lesão controlada. E aí, eu tenho o exame do paciente. Se eu tenho uma B12 alta, poxa, vamos aproveitar esse momento e vamos fazer o microagulhamento para ter mais resultado aí. Exatamente, é o momento. Isso é um diferencial muito interessante do seu negócio, porque quando a gente fala de estética, e normalmente o que a gente vê, você já tem os pacotes ali, funciona assim, 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 né? Então, você tem um olhar de entender mesmo qual a necessidade, e às vezes vai ter alguma coisa que para Dani é de um jeito, para mim é de outro, né? Exato. E você entra ali com um programa direcionado para a pessoa, né? Exatamente. Então, e a pessoa também acaba se sentindo mais segura. Porque ela fala, ela não vai me empurrar um monte de coisa que eu não preciso nesse momento. Na realidade, o ouvido preparado para entender a necessidade do outro. Eu acho que é esse o papel de nós, né, que somos prestadores de serviço, é sempre para o outro, né? Não é para gente. Então, como que eu faço isso sem ouvir o meu paciente, a necessidade que ele tem, qual é a dor que ele está sentindo naquele momento, né? Então, faz toda a diferença isso no seu diferencial, e tenho certeza que você cria fã, né? Porque cliente... eu tenho alguns clientes aí de alguns anos. Vira graças fã, a Deus. A gente sabe, porque... Fideliza, né? Fideliza. Sabe que é real, né? Que existe verdade no que você está falando, você não está empurrando aí. Eu falo que a estética pra mim é propósito, sempre foi. O dinheiro é bom, eu gosto muito, todo mundo a gente adora. Vivemos no mundo capitalista, mas a estética pra mim é propósito. Tanto naquela parte da acne, porque tem muita gente que... Tem mulher com acne na fase da mulher adulta, né? Então, a gente vai tentando controlar essas questões e entende que também vem do emocional. Então, acho que a estética pra mim é propósito desde que eu entendi o que era estética na minha vida. Legal. E você também comentou aí, tem o CryoShaper, né? Que é para emagrecer, que também tem tudo a ver com o emocional, né? Isso. E aí você trabalha isso em conjunto também? Em conjunto. O método CryoShaper surgiu a partir do seguinte: eu sempre trabalhei com uma harmonização corporal, seja com invasivos, que são os injetáveis, ou só com a estética avançada, que são os equipamentos, ou as massagens. Eu sempre trabalhei com harmonização. Então, às vezes a pessoa vai me procurar por gordura localizada. Mas se eu reduzir a gordura localizada, ela pode ficar com flacidez. É que nem um travesseiro, quando você tira a espuma, não fica... É a mesma coisa, você pode ficar flácido. E eu já fazia isso, então já conversava com o paciente, olha,
vamos tomar esses nutracêuticos aqui para auxiliar na questão do colágeno. Eu vou fazer hoje a gente vai fazer uma sessão de redução de medidas, na próxima a gente vai fazer uma criofrequência para controlar sua flacidez, produzir mais colágeno nessa região. Então eu já fazia isso. Só que era difícil explicar para o paciente que eu estava fazendo tudo isso por quê. Então eu falei, preciso de um nome para esse método. E a gente trabalha muito com a criofrequência, que é um equipamento, e a criolipólise. E eu falei, então eu vou pensar num nome aí surgiu o CrioShaper. Aí você combinou os dois. Exatamente. Legal. Aí surgiu o CrioShaper, que ele hoje serve tanto para redução de medidas quanto para emagrecimento. Primeiro veio para redução de medidas, porque eu já tinha essa harmonização completa que eu trabalhava. E aí, na pandemia, eu cheguei a pesar 95 quilos, com aquele estado emocional que eu falei para vocês, bem doente. E eu comecei a usar o CrioShaper também para o emagrecimento. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar na clínica, com médico, com psicólogo, esteticista, biomédico, fisioterapeuta. A gente tem alguns parceiros para agregar no plano de tratamento desse paciente. Então, a gente tem planos de 1 mês, a gente tem planos de 2 meses, de 3 meses. O objetivo é que ele emagreça com saúde, que ele não tenha flacidez, que a gente não cause danos também para a saúde desse paciente e que ele mantenha aquele estilo de vida. Principalmente que torne sustentável, né? Porque às vezes a gente faz vários procedimentos ali, só que depois a gente não sustenta isso para a vida, né? Exatamente. Então, o fato de você combinar todas essas técnicas, essas terapias, acredito eu que ajuda muito. E né? o paciente estando na clínica toda semana, não é só porque ele vai fazer uma massagem, uma drenagem, um aparelho. A gente tá ali pesando, a gente tá tirando medida, a gente tá conversando, a gente entende qual que é a dificuldade dele. Então, daí tô com muita dificuldade para parar de comer doce. Eu não posso simplesmente falar assim, para de comer doce. Qual que é a estratégia que eu posso entregar para ele parar de comer doce? Então, vamos conversar, vamos ver como é que tá seu exame. Aí a gente vai ver como é que tá a glicada do exame desse paciente. Tá muito alta? Ou eu entro com recursos mais naturais, ou eu peço ajuda do médico para entrar com algum remédio ali para dar uma controlada. Então, diminuir esse apetite, diminuir essa vontade de doce. Por que tá com essa vontade de doce? Às vezes tem alguma coisa no intestino ali que a gente precisa tratar. A pessoa nunca desparasitou na vida. Então, o CrioShaper tem toda essa base. Então, a gente vai olhar tudo antes. Aí entra um pouquinho de paciência, né? Que as pessoas hoje em dia são sim, né? Já quer imediatistas. perder 10 quilos em 10 dias. Quer ficar gostosa. E o verão, gente, o verão. Chega uma semana antes do verão, dá e tem enzima, faz um milagre, pelo amor de Deus. Aí a gente entra de novo no alerta. Eu vou ver já semana que vem, tem jeito? É isso. Não tem? Ah, bom. Tem. Então, tem jeito, mas tem que seguir algumas etapas. E entender que talvez não seja um resultado duradouro, porque a gente tá fazendo um emergencial ali. Aí você tem que voltar pra gente entender seu estilo de vida e ter um tempinho. Mas tem o SOS e tem que a gente olha chama. só que legal. E tem a Nutri SOS. também. Tem Nutri também. Temos Nutri também. Porque também faz todo um trabalho de repente, fazer esse balanceamento, né, do que comer, porque a gente está passando com Nutri agora e a gente está sentindo, né, ela faz uma análise individual, porque cada pessoa tem uma necessidade, né? Uma tá na menopausa, a outra não entrou ainda, enfim, tem questões e às vezes o que pega pra... né? Eu, por exemplo, falar vai cortar doce. Tranquilo pra mim. Corto no dia seguinte doce e não sinto falta. Mas fala pra eu cortar carboidrato, pão, vinho, aí já pega, entendeu? O álcool é um problema quando você tá em tratamento. Porque é gostoso, é bom, mas é difícil a gente controlar, ficar só numa tacinha. Gente, é difícil, vamos combinar. Tá com os amigos, tá com a família ali na mesa, é difícil ficar numa tacinha. E o álcool desidrata. E o que a gente precisa fazer? Então, também não bebo água. Então, ó lá. Então aproveita e já bebe. Dona Sheila, nós somos 70% água. Tá vendo, gente? Prestem atenção nos conselhos da Dai. Seu corpo precisa de água, você não vai diminuir sua celulite sem água. A gente consegue entrar com algumas estratégias. Então, por exemplo, na estética integrativa, a pessoa tá num processo de emagrecimento e aí a gente indica alguns nutracêuticos. Aí a gente fala assim, olha, vamos tomar um ômega 3? Você tomou ômega 3? Toda mulher na vida deveria tomar ômega 3. Mas como que vai escolher esse ômega 3? Isso precisa ser ensinado. No ômega 3 a gente tem 2 compostos importantes. A gente chama de EPA e DHA. O EPA é voltado para a saúde do coração, para tudo que é inflamatório. E o DHA é voltado para a saúde cerebral. Então, assim, tudo que é foco, cognição, atenção, você vai pegar uma quantidade maior de DHA. Quando você está muito inflamado, está em obesidade, você quer emagrecer, está numa dieta anti-inflamatória, você vai pegar uma quantidade maior de EPA. Então, por isso que é importante estar acompanhado. Não é só simplesmente entrar na clínica de estética, olha, você vai fazer isso.
Vamos ensinar o porquê que a pessoa tem que tomar o ômega 3 e como que ela tem que tomar o ômega 3. Porque a pessoa vai na farmácia e fala assim, qual que é? Né? Às vezes nem é o da farmácia, de repente é o manipulado. E a gente explica tudo do selo também, né? Porque às vezes a pessoa compra uma coisa que tá fazendo pior pra saúde dela. Tem que ver o selo de garantia, e a gente explica tudo isso. Tem lá algumas caixinhas. Mas acho que a questão acaba pegando muito nisso do imediatismo, de novo. Né? Tipo, tá bom, já que tem esse problema, eu vou resolver, vou tomar uma pílulazinha aqui e pronto. Exatamente. Mas lá a gente tem os dois lados. Então, assim, você quer injetar para emagrecer? Hoje em dia tem as canetinhas, né? Que o pessoal vai comprar na farmácia sem indicação nenhuma e injeta e vai emagrecendo. A gente tem um médico. Olha, se você estiver disposta, se você quiser emagrecer mais rápido, vamos conversar com o nosso médico, ele vai prescrever para você. Você vem na clínica, a gente aplica para você toda semana, você vai estar acompanhado. Então isso que é legal, né? Porque você dá esse suporte, né? Exatamente, a gente tem que entender. Eu acho legal, porque eu ia morrer. Eu não tenho nem coragem de ficar me aplicando sozinha. Já desmaio, já não ia funcionar pra mim, porque eu já não ia conseguir. Mas quando a gente pensa em estética, a gente pensa em quê, Sheila? Botox e enzima. Vocês conhecem? Por isso que o seu diferencial é interessante, né? Tanto a parte do integrativo e esse suporte que você dá, que a gente não vê, não é comum. Não é padrão, né? Não é um procedimento padrão. Aí é reconhecer o perfil mesmo do paciente. Se ele falar que não quer injetar, então a gente vai entender que esse paciente quer o integrativo. E tem muita gente que conhece o integrativo, viu? Tem muita gente que fala, não, daí não quero aplicar nada, não quero injetar nada. Eu acho isso muito perigoso, vamos no integrativo. Eu seria essa pessoa. Eu também acho. Olha que legal. Então a gente já identifica esse perfil e fala, vamos então desparasitar, vamos olhar para o seu intestino, vamos entrar com probiótico. Esse é o método CryoShape, a gente vai olhar para sua saúde, vai deixar suas vitaminas, minerais todos organizados. Se tiver algum problema de saúde, vamos tratar, mas dá para fazer em conjunto a estética. A gente entra com os tratamentos estéticos. E não tem milagre, né? Tem que ter dedicação. Quer emagrecer? Tem que ter dedicação, tem que ter disciplina. Tem que fazer coisa que não gosta, né? Não gosta de academia, vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Não tem jeito. Olhando assim, parece muito difícil. Porque você fala, nossa, vou ter que fazer tudo isso, nem vou procurar essa menina. Mas não é difícil, gente. O importante é mudar mesmo, entender que é estilo de vida. É a mentalidade. Por isso que a gente tem uma parceria maravilhosa, que eu amo muito, com a Jaque, que é nossa psicóloga, e aí ela consegue orientar bastante. E aí entra a questão da aromaterapia também, só para dar uma pincelada no que eu acho muito legal da Jaque, é que às vezes a pessoa já fala assim, eu já tenho uma psicóloga, eu já faço terapia, eu não preciso. Então vamos conhecer a aromaterapia? E quando a pessoa conhece a aromaterapia, que conhece a Jaque, começa a se abrir mais um pouquinho. Isso faz diferença no tratamento, porque eu consigo conversar com a Jaque vai me falar o que está acontecendo em questão alimentação, se tem alguma compulsão, se tem alguma coisa ali, e a gente consegue entrar com enzimas, por exemplo. Aí é o momento de entrar com enzima, porque a gente tem enzima intramusculares, aquela que aplica no bumbum, que diminui o apetite, que acelera o metabolismo. Então, tem muita estratégia que dá para ser mais rápido. Então, a enzima intramuscular é forma sistêmica. Caiu na corrente sanguínea, age mais rápido do que com uma cápsula, por exemplo, o ômega 3, que não é necessário deixar de tomar. Mas a gente consegue acelerar esse processo, dependendo da necessidade do paciente. E outra que esse bem-estar emocional, ele vai garantindo que também depois você mantenha, né? Porque se é um processo muito doloroso, que é um sufoco, sacrifício, você alcança, mas depois de um tempo você vai relaxar e vai deixar para lá, né? Então se você traz esse bem-estar associado e vai nessa construção aos poucos, acredito eu, que fica mais fácil de manter depois. Se você impõe muito, a pessoa não vai sustentar aquilo, não vai conseguir levar. E na realidade eu acho que você olha a raiz do problema, que eu acho que não adianta a gente, que o problema do medicamento é esse, ele vai lá nos efeitos que você está tendo de uma situação. Né? O remédio serve para isso, eu vou lá, mas e o que gerou isso? Né? Eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que, pelo que você está dizendo, é justamente onde vocês olham. Porque se você olha a pessoa sistemicamente, né, de todos os aspectos, nos 360 graus, igual a gente faz aqui no Protagonistas, você tem essa possibilidade, né, de identificar qual é o problema real dela. Porque no final das contas a gente sabe o que precisa fazer, né? Sim. A gente sabe como comer, só que a gente precisa de alguém para acompanhar, porque às vezes a gente entra no automático, não dá. Então, por isso que eu falo que é importante o paciente estar ali na clínica toda semana, porque a gente tá, e aí? Tá tomando direitinho os nutracêuticos? Conseguiu fazer atividade física? Não tô gostando de ir pra academia. Falei, então vamos entender como é que é o Pilates? Vamos ver se você gosta do Pilates. Olha, tem uma eletroestimulação aqui que você faz em 20 minutos, como se fosse um treino de 1 hora. E a gente faz aqui na clínica mesmo. Quer conhecer? Você vai dando opção, Se o paciente está apto, se ele está
engajado. Aberto, isso, se ele tá receptivo para isso, não tem como dar errado, gente. O resultado vem, tanto para redução de medidas, quanto tratamento da pele, do cabelo, do corpo, emagrecimento, super funciona. A pessoa só precisa estar junto com você. Ah, sim. Se ela estiver indo porque o marido mandou ir lá na clínica, não vai rolar, né? Mas sabe o que acontece? Lascou. Acontece. Tenho certeza Acontece, mas funciona bem, que a gente consegue... Vocês dão uma invertida no jogo. A gente consegue fazer essa... Entender o que ela precisa, não o que ela ele olhar precisa, pra ela, né? Ela olhar pra ela. É. Então a gente tenta fazer esse exercício. Vamos olhar pra você, o que você quer? Você quer perder quantos quilos? Você quer perder, tá te incomodando? Não quero emagrecer. Então, o que tá te incomodando agora? É o abdômen? É o marido. É o marido. O que tá incomodando é o marido. Troca! Então, tudo tem solução nessa vida. Tudo. Às vezes você tá se sentindo super bem e tem ele enchendo o saco. Então, troca aí ele. chega lá, a gente tenta focar na autoestima. A gente tá vendo que aquela pessoa tá com a autoestima baixa por algum motivo. Sim. Aí, terapia. Aí você vai direcionando pros profissionais corretos, porque Sim. essa é a intenção da equipe. E a parte tecnológica, que você tem umas inovações lá de ozônio e tudo mais, né? Eu gosto muito do ozônio. O ozônio é uma questão muito antiga, usada pelos dentistas, né? Ele, na verdade, é usado para uma questão anti-inflamatória e cicatrizante. Ele tem um poder de cicatrização muito grande e muito rápido. A diferença do ozônio por ele ser potente é que ele é um oxigênio medicinal, ao invés de ter 2 átomos, ele tem 3, o que deixa ele muito mais potente. Então, ele tem uma resposta muito mais rápida. E o ozônio trata tudo, gente. A gente consegue tratar acne, a gente consegue tratar flacidez de pele, a gente consegue tratar olheira, queda capilar. Eu vi que trata até rinite, não é? Rinite, sinusite, tem um estetoscópio que a gente coloca no ouvido do paciente. Tem tudo isso lá no meu Instagram, depois para dar uma curiada. Legal. Coloca no ouvido do paciente, a gente injeta o ozônio através da seringa e ele recebe pelo ouvido. Então, toda essa parte orofacial... Dá uma limpada aqui. A gente consegue tratar todas as ites. Sinusite, rinite, dá pra tratar Gente, bastante. isso tem que ser muito divulgado. Eu sofro com sinusite. Já vou, a hora que estiver atacando, já vou lá na DAI. Mas é muito interessante saber que tem um procedimento. E não é doloroso, né? É mais tranquilo. Normalmente, quem tá com sinusite, a gente tem que ir pro antibiótico, que é um saco. Então, eu acho que é um tratamento... ele é alternativo, né? Porque ele é complementar, Complementar, exato. Mas ele ajuda bastante nessa sensação, né? Da Dependendo congestão, do grau, a gente consegue tratar só com ozônio. Mas aí tem algumas coisas que a gente precisa de auxílio médico mesmo. Aí tem, por exemplo, o antibiótico que você falou, a gente não pode tomar por muito tempo, não dá pra ficar, né? Vai agredir fígado, então aí é onde entra a ozonioterapia também como auxílio, pra dar um pouquinho mais de qualidade de vida, de melhora para aquele paciente. A gente atendeu aquela enxaqueca que dá... uma criança de 12 anos, se eu não me engano, acho que 12 anos, que não conseguia dormir porque não conseguia respirar direito, tinha muita dor de cabeça e muita dor de cabeça e sinusite. Então, assim, a respiração dele não era boa. Depois da 3ª sessão de ozônio, a mãe estava feliz da vida, que o filho dela estava dormindo super bem, que começou a ir bem na escola, que uma coisa vai impactando a outra. É qualidade de vida, e respirar é qualidade. Gente, eu falo Mas assim, você ó, faz oxigênio. a sessão, ou é uma consulta e uma sessão, ou ele é um processo? Como funciona? A gente faz uma consulta para entender qual a necessidade dele. Tá. Então, qual que era a queixa maior dele ali? Rinite, sinusite, não respirava direito. Então, o que é o ozônio? O oxigênio. Quando a gente entra com o oxigênio, a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Quando entra oxigênio puro dentro das suas células, a renovação é muito mais rápida. Por que a gente envelhece? Porque nossas células envelhecem. Quando a gente faz quimioterapia, o que matam? Células boas e células ruins. Infelizmente, as boas também vão. Então, é isso que o ozônio faz. Ele acelera esse processo de renovação celular. Então, ele consegue limpar essa questão do ouro facial, que a gente chama, né? Para que esse processo de cicatrização interna seja mais rápida. Então, o que vai acontecer? A pessoa ela pode ser na rinite, na sinusite, pode ser que saia mais secreção, né? Então, vai sair mais secreção porque tá limpando. Eu já vi pessoas com doenças autoimunes, doenças de pele. Nossa, fica incrível. Muito, muito. Melasma. Ninguém sabe qual que é a causa do melasma ainda. A gente entra com ozonioterapia, consegue controlar. Danizinha, já tem a clínica dá pra controlar bastante. E porque não dá pra saber de onde vem o melasma. Ele já tá aí, agora a gente tem que controlar. Ele não tem cura, mas dá pra controlar bastante. Eu sei, tô passando aqueles... Você vai pro melasma e eu vou pra sinusite. Exatamente. E o ozônio pra dor é fantástico, gente. Já foi evitado muitas cirurgias através da aplicação de ozônio. E assim, articulação, né? O pessoal fala muito. Exatamente. Eu tenho uma conhecida. Isso, né? Falam muito. É que eu tenho uma conhecida minha, uma vizinha lá, que ela é
bem conhecida nesse aspecto, aí ela traz até alguns... Enfim, e aí eu sigo ela e aí eu fico babando nesse negócio. Mas acho que no mercado em geral tá aquecendo agora. Ainda existe muita restrição, muita gente que não se preparou direito e quer aplicar. Sim. E aí, né, enfim. É onde eu falo, cada um no seu quadrado. O que eu domino é o ozônio para estética. Lá a gente tem profissionais para aplicar, por exemplo, para a questão de dor, saúde. Mas o que eu domino mesmo é a questão de estética. A gente tá caminhando aqui pro final. Puxa vida, tão rápido. Passa tão rápido, né? Mas a gente tem uma pergunta final para você, que é chave aqui pra gente. Que é, dentro dessa sua carreira toda aí empreendendo, né? Desde conhecer na adolescência, decidiu abrir sua clínica. Em que momento que você sentiu que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista do seu negócio? Uau! Quando eu entendi que eu gosto de cuidar de pessoas. Que eu amo cuidar de pessoas, eu amo proporcionar esse bem-estar e mostrar pra pessoa, às vezes ela não tá vendo quem ela é. Então, tentar mostrar um pouquinho, olha no espelho e ver quem você é. Olha o mulherão que você é, porque a gente lida 90% mulheres, né? Olha o mulherão que você é, você tá esquecendo disso. E aí, quando a pessoa vai, ela começa a desenvolver melhor em tudo na vida dela, a partir da estética, que nem era exatamente o objetivo, é fantástico pra mim. Daquele quentinho no coração, né? Ela se resgata, né? Exatamente. Às vezes a pessoa passa por alguns processos, né? Se entrega ali em alguma coisa, você mesma passou por isso, né? Então, e o apoio é fundamental, né? Dúvida, eu tive muito apoio, não posso reclamar sobre isso. E hoje é o que eu quero fazer, levar um pouquinho desse apoio para algumas pessoas. E eu queria fazer um convite, posso? Claro. A gente está fazendo a jornada do emagrecimento. São 3 encontros, 2 online e um presencial, que será lá na clínica. Vagas limitadíssimas, temos 10 vagas apenas. Nem sei quantas já foram fechadas. Vai acontecer no dia 17, no dia 24 de fevereiro, de forma online, e no dia 8 de março, presencial. Então, convido você para entender um pouquinho da jornada e como que a gente pode te auxiliar. E nesse terceiro encontro presencial, a gente vai praticar bastante coisa que a gente aprendeu nos encontros online. Bem legal. Qual o seu arroba, Day, para o pessoal? Meu arroba é Clínica Day Araújo. Então, estamos localizados no Ipiranga há mais de 8 anos, num prédio comercial. Vai ser um prazer receber vocês. Clínica Day com Y Araújo. Exatamente. É isso, tá bom. Obrigada, querida, por ter vindo. Obrigada foi um prazer. Muito bom, todo meu, vocês são maravilhosos. Energia muito boa. Obrigada. Todas nós. É isso.